Olá pessoal, me chamo Gabriel, trabalho na Corona Cadinhos e estamos aqui para fazer um pouco da apresentação de todos os nossos produtos, mostrar um pouco sobre as especificações mais técnicas, os usos de cada um dos produtos que nós temos em nossas diversas linhas. Bom, falando agora um pouco da nossa linha de fornos, então vamos segmentar essa parte em fornos elétricos a resistência e fornos a combustão, para que seja sempre preparado e verificado antes de colocar o cadinho para uso, tá? Então, na parte dos fornos, fornos elétricos a resistência, tem sempre as verificações a serem feitas. Se é um forno novo, pode ser que o refratário ainda esteja com umidade. Então, nesse caso, é necessário que seja feita uma cura desse forno antes de ser utilizado. Se o forno passou por algum tipo de manutenção e foi utilizado também refratário nele, todo refratário contém alguma porcentagem de umidade, sendo água mesmo, e isso é um veneno muito grande para o cadinho. Então, esse tipo de verificação sempre necessita ser feita para que o forno esteja sem nenhum tipo de umidade contida nele. Além disso, uma verificação muito importante nos fornos elétricos à resistência é o próprio uso das resistências. Se você tem uma resistência queimada no seu forno, isso vai fazer com que o cadinho não seja aquecido de maneira homogênea, e isso pode trazer diversos problemas, tanto a oxidação pela falta de temperatura, como uma dilatação de uma maneira diferente, que pode inclusive decorrer em trincas ao cadinho. Muito importante, pessoal, dentro de todas essas verificações que nós estamos falando agora, verificar sempre o canal de dreno. O canal de dreno é uma parte de segurança do forno. Em qualquer trinca, vazamento de metal, sempre há um espaço por onde esse metal líquido pode escorrer e não gerar assim acidentes e nenhum tipo de malefício à empresa ou aos colaboradores. Então, sempre verificar se o canal de dreno está fechado, porque esse é um canal por onde pode ter entrada de ar frio, e isso também é um problema muito grave. Essa diferença de temperatura, esse choque térmico pode trazer trincas ou oxidações e diversos outros problemas ao cadinho. Além disso, um último ponto no forno elétrico é a verificação do anel. O anel de ferro fundido, ele tem uma dilatação muito maior do que a do cadinho. Então, dessa maneira, se ele estiver muito próximo às paredes dos cadinhos, como ele fica um pouco interno ao cadinho, se ele estiver muito próximo nessa dilatação, ele vai expandir e vai gerar um esforço mecânico, quebrando aqui a região da boca do cadinho. Então a gente sempre recomenda que, óbvio, com o forno frio, na hora de fazer a montagem, passe a mão entre o cadinho e o anel para verificar se tem esse espaço necessário, que daí vai ser o suficiente para a dilatação do anel de ferro fundido. Bom, seguindo a linha dos fornos, vamos falar agora um pouco de fornos a combustão. Fornos a gás, fornos a óleo ou combustão a partir de pellet, que também, como o Félix havia comentado conosco, é um material que está sendo amplamente utilizado no mercado. Esses fornos, eles são feitos com a sua maior parte, a maior porcentagem da sua composição em refratários. Esse refratário é um refratário úmido que você molda dentro do corpo do forno. Então, sendo assim, é um refratário que sempre vai conter umidade. Na Corona Cadinhos, nós sempre preparamos os nossos fornos fazendo toda a cura necessária para enviar ele pronto para uso. Porém, em qualquer caso de alguma manutenção, uma reforma ou a vinda de um forno novo, é importante se preocupar com essa informação, se o forno está bem curado ou se ele necessita de uma curva de queima para que acabe com toda a umidade presente. Seguindo a linha dos fornos a combustão, além dessa verificação de qualquer tipo de reforma, manutenção, nossa preocupação vai ser muito voltada ao maçarico, a chama desse forno. Essa chama, ela tem sempre um ponto ideal, então ela não pode estar uma chama com muito oxigênio na sua chama, para que não seja uma chama oxidante ao cadinho, e especialmente muito bem direcionada entre a parede do forno e o cadinho, para que dessa maneira ela possa ter a circulação ideal e não agredir a estrutura do cadinho nem as paredes do forno. Fornos a combustão, normalmente, eles acabam gerando alguns resíduos que ficam presos à parede do forno. E isso, depois de algum tempo, conforme a quantidade de resíduo que esteja acumulada ali, isso pode direcionar a chama do maçarico de forma errada.
Então é muito importante sempre verificar as paredes do forno e, se for necessário, fazer as limpezas para que ela esteja sempre o mais lisinha possível e dessa maneira tenha a circulação correta da chama. Para ambos os fornos, nós temos que nos preocupar muito com a situação de segurança. O cadinho é um material que está ali como um recipiente para receber toda essa quantidade de metal fundido e resistir à temperatura. Contudo, por diversos fatores externos, ele pode vir a trincar, ele pode vir a rachar e alguns problemas podem ocorrer devido a isso. Então, para que a gente possa garantir a segurança da empresa e de todos os colaboradores envolvidos nesse processo, é muito importante que haja um fosso de contenção no caso de vazamento de metal. Conforme eu comentei do canal de dreno, esse canal de dreno precisa estar direcionado para esse fosso de contenção. Dessa maneira, no caso de uma trinca, de uma quebra de cadinho, todo o metal líquido, que poderia causar um grave acidente, inclusive, vai ser direcionado diretamente para esse fosso de contenção, ele vai solidificar ali, depois, dependendo da quantidade de metal, com a ajuda de ferramentas ou de uma empilhadeira, pode ser retirado e inclusive reutilizado depois.